Quando eu iniciei o meu curso de jornalismo, frequentemente eu ouvia pessoas dizerem: "Ah, mas a Globo manipula". Eu não conseguia entender. Ouvia o Cid Moreira, o Sérgio Chapelain, depois o William Bonner, aquelas mulheres bonitas do Jornal Nacional falando tão bonito, tão belo, e eu pensava comigo: mas não tem nenhum tipo de manipulação aí? Eles estão trazendo a notícia, a informação. De fato, nada é mais libertador do que o conhecimento. E é esse conhecimento que eu quero trazer para você a partir de agora. Nós vamos fazer uma análise da entrevista do Lula no Jornal Nacional sobre a condução do William Bonner e da Renata Vasconcelos e comparando com os outros entrevistados. E claro, você é o meu convidado especial para fazer essa análise. Eu quero te convidar, acompanhe até o final e juntos vamos chegar a uma conclusão definitiva. Se você ainda não me conhece, eu sou Adalex Góes, jornalista que transformo informações e notícias em opinião para te ajudar a sair da bolha. E é isso que nós vamos fazer no vídeo de hoje a partir desse momento. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal logo mais abaixo e compartilhe o nosso conteúdo. Eu tenho certeza absoluta que após essa nossa conversa, você vai começar a prestar atenção em detalhes que você não prestava. A começar pela iluminação. Pouca gente sabe da importância da iluminação num processo de gravação. A iluminação pode tornar uma cena mais sombria ou então mais clara, mais fácil de se aceitar. É muito simples. Vou mostrar para vocês na prática como isso funciona. E vou então apagar aqui a imagem para que você perceba a diferença da iluminação. Apenas um pequeno truque como esse pode fazer total diferença na hora de você dar mais crédito ou credibilidade àquilo que se fala. Naturalmente, nós tendemos a prestar mais atenção no principal elemento que tem mais iluminação. Note como estava a iluminação para o Lula, linda, maravilhosa, em que realçava basicamente as expressões do Lula. O segundo ponto são as expressões dos apresentadores. Em que momento o William Bonner fez cara de deboche? Em que momento a Renata Vasconcelos fez cara de piedade, de tanta gente morrendo? Meu Deus, estou de coração partido, porque são pequenas coisas que no final influenciam o processo de comunicação. Muita gente não tem consciência disso, mas 93% do processo de comunicação é não verbal. Ou seja, não é aquilo que se diz, mas como se diz aquilo que se diz. Também o que é chamado de body language, ou seja, a sua linguagem corporal, como o seu corpo fala. Inclusive, há um livro que fala só sobre isso, chama-se O Corpo Fala. Mais do que isso, outro aspecto que chamou a atenção foram as interrupções. Na verdade, o Lula não foi interrompido em momento algum. Ao contrário, ele interrompeu várias vezes William Bonner e Renata Vasconcelos. A interrupção é também uma das artimanhas usadas justamente quando você quer calar ou então você quer pressionar o entrevistado ou o oponente ou a pessoa que está do outro lado. Esse recurso foi usado absurdamente por William Bonner e por Renata Vasconcelos. No entanto, na entrevista com Lula, eles simplesmente deixaram o Lula em casa. Um outro aspecto que chamou muita atenção é como o William Bonner sugestionava a condução da conversa. Logo no início da entrevista, ele deixou muito bem claro uma forma de manipular o público quando disse: "O senhor não deve nada à justiça". Isso é mentira. A bem da verdade, o que William Bonner deveria ter dito, ele tentou falar isso, mas manipulou também, é que o Lula não teve as suas condenações anuladas. Simplesmente o que foi dito, ele foi julgado em uma cidade e deveria ser julgado em outra cidade. Essa é uma daquelas jabuticabas que o Fachin encontrou para tentar inocentar o Lula e trazê-lo de volta à presidência. Mas a bem da verdade, William Bonner deveria ter esclarecido isso ao público. Mas a gente sabe muito bem que o jornalismo da Globo hoje é 100% Lula. E por uma razão muito clara, quem fechou as portas das verbas públicas totalmente para a Globo foi Bolsonaro. Lula, pelo contrário, diferente, junto com Dilma, abriram as portas para o Grupo Globo. Inclusive, em um momento, quem socorreu o Grupo Globo foi o Lula através do dinheiro do BNDES. E por conta disso, tornaram-se então os melhores amigos. O Lula sabe muito bem como comprar a amizade de muita gente, justamente fazendo aquilo que é do interesse dos outros, como é o caso da Globo. O show de horrores dos entrevistadores não parou por aí.
O Lula tinha um campo aberto para discorrer o tempo que quisesse, da forma que quisesse, sem pressão nenhuma sobre qualquer tema. Inclusive, várias vezes, quando questionado sobre alguns assuntos, ele simplesmente saía pela tangente e os entrevistadores, educadamente, refaziam a pergunta. Mas em momento algum houve deboche, caras, bocas e nem pressão nenhuma para que o Lula respondesse. Além do mais, outras questões extremamente importantes passaram despercebidas durante a entrevista. Não se falou de outros temas extremamente importantes, como o patrimônio milionário dos filhos do Lula, sobre o patrimônio milionário da ex-esposa do Lula, sobre a delação do Palocci em que ele afirma que Lula recebeu dinheiro de corrupção. Pelo contrário, William Bonner disse que os partidos receberam dinheiro de corrupção, entre eles o PT, o PMDB e o PP. William Bonner não citou Lula diretamente, como, por exemplo, fez em relação a Bolsonaro todas as vezes que queria acusar o presidente de alguma coisa. Ele nunca fez referência ao partido do presidente, ele sempre fez referência ao presidente da República, diferente do tratamento dado a Lula. Bem, nós teríamos aqui um farto material para fazer uma análise mais profunda sobre isso. Nos falta, na verdade, tempo e também, a bem da verdade, hoje está muito claro para uma parcela significativa da população como a Globo manipula. Prova disso são os índices sucessivos de decréscimo na audiência da Globo em todos os horários, e especialmente num dos horários mais caros da grade, que era o do Jornal Nacional, que era o principal jornal e mais influente do país. Ainda continua a ter a sua relevância, mas progressivamente a população brasileira tem aberto seus olhos e tem entendido o processo de manipulação da Globo, dentre outros veículos de comunicação desse país e do mundo. Cada vez mais tem ficado claro que a verdade, de fato, liberta. Mas a verdade não liberta todos, porque nem todos querem ser livres e nem todos enxergam a verdade. Outros também não querem enxergar a verdade. E isso faz parte do processo que se chama de democracia. No entanto, à medida que a luz vai brilhando, as mentes vão se abrindo e vai ficando muito bem claro o quão nefasto e devastador tem sido o comunismo por onde passa. Grande parte dos brasileiros não está mais disposto a conduzir ao poder aqueles detratores que destruíram, que solaparam, que simplesmente dilapidaram patrimônio público em benefício de si mesmos, sob a égide, usando a desculpa de que trabalham pela democracia, pelos pobres, pelos menos favorecidos, pelas classes minoritárias e por aí adiante. Qualquer pessoa simples, indouta, consegue perceber a queda dos dois impérios, do império do mal, através do processo de manipulação criado pela Rede Globo, e também dos comunistas, de políticos fanfarrões, criminosos, que durante muito tempo usaram a população para conseguir os seus objetivos vis. A baixa audiência da Globo mostra como a população está desperta, e a baixa aderência da população às visitas e comícios do Lula também acentuam isso. A mídia tenta defender Lula, Lula tenta defender a mídia. O fato é que, para qualquer pessoa de bom senso, a realidade está aí à sua frente, nua e crua, sem nenhum tipo de maquiagem, nem mesmo aquelas que os institutos de pesquisa tentam pincelar a cada momento. Aliás, os institutos de pesquisa, esses sim, fazem parte também da grande imprensa, e esses também têm sido um outro grupo que tem perdido muito a credibilidade por parte da população. Os institutos de pesquisa, que antes usavam aspectos científicos para fazer os seus levantamentos, pelo visto, hoje não gozam mais do respeito e nem da credibilidade da grande parte da população, por uma razão muito simples: abandonaram a ciência e passaram a correr atrás de narrativas. Isso talvez porque lhes renda muito mais. Bem, se você gostou do nosso material, se inscreva no nosso canal, é um canal novo, recente, precisamos da sua ajuda. Não esqueça também de compartilhar aqui o nosso vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. E naturalmente, eu te espero nos próximos vídeos. E não esqueça de acompanhar o nosso material. Temos vídeos aqui falando sobre o Lula, sobre as pesquisas, temos vídeo falando sobre as fake news, como é que começam as fake news e muito mais. Dê uma maratonada nos nossos vídeos e se divirta. Até o próximo vídeo.